teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos, sim está, e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer, jamais. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Igreja, recebe, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, aleluia, em nome de Jesus.
recebe a cura, recebe a unção, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação, unção de ousadia. Oh, aleluia. Espírito Santo, oh, vem, Senhor, dá-nos, oh, nós recebemos, Senhor, nós recebemos, Senhor, nós te amamos, sim, oh. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia, Senhor. Vamos dizimar e ofertar na casa do Senhor, amém? Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo que os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo que os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado.
chegar a uma ponte que te levará pro outro lado. Há um som, uma voz dizendo que os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Nunca te deixarei, nunca te deixarei. Nunca te deixarei, nunca te te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo que os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Aleluia, Senhor. Senhor, agradecemos, Senhor Deus, pela prosperidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Não só financeira, Senhor, mas espiritual, Senhor. O caráter, Senhor, que o Senhor tem nos transformado, Senhor. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, prospera cada vez mais, Senhor. Nós, Senhor, meu Deus, como seus discípulos, Senhor, em nome de Jesus, prospera-nos cada vez mais, Senhor, a nossa riqueza nessa terra, a nossa riqueza guardando o nosso caráter para contigo, Senhor, espiritual, em nome de Jesus, que sejamos, Senhor, fogo para contigo, Senhor, que sejamos verdadeiros, fiéis, honestos, humildes, Senhor, sarados, Senhor, meu Deus, espiritualmente, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Vai, Senhor, meu Deus, na necessidade do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, e age, Senhor, meu Deus, dá vitória, Senhor, em nome de Jesus, pois, Senhor, meu Deus, o Senhor jamais deixará faltar o pão de cada dia, Senhor, e nós sabemos que o Senhor não deixa mesmo, Senhor. Te agradecemos por tudo e te amamos, Senhor. Amém. João Paulo, nosso diácono. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estão todos preparados para entrarmos mais nas profecias, nos livros proféticos, no profeta Joel. Amém? Amém. Então vamos lá abrir a palavra de Deus no livro de Joel. Se eu achar Joel aqui. Joel, vem. Nós falamos na semana passada algumas coisas referente à interpretação, como nós devemos interpretar as profecias, como nós devemos entender a profecia. E é importantíssimo
nós entendermos a profecia, porque uma grande parte da palavra de Deus é profética. De profecias que ainda não se cumpriram. Né? Profética, quando eu falo, é no sentido de que muitas coisas ainda vão se cumprir. Chegam a alguns estudiosos, dizem que cerca de 30% de tudo que está escrito na palavra de Deus é de ordem profética. Então, se eu não conheço, se eu não consigo interpretar a profecia, eu não consigo interpretar 30% da palavra de Deus, já diretamente 30% da palavra de Deus, sobra 70%. Das 70% eu ainda não consigo entender muita coisa de história, lá vai embora todo aquilo que a gente poderia conhecer. Então, por isso que é tão importante nós estudarmos as profecias. Geralmente, o que ocorre é que nós, ao estudarmos as profecias, nós pegamos apenas situações isoladas, versículos isolados, e a gente vai ver aqui no livro de Joel, assuntos isolados que são proféticos para um tempo ainda futuro, não para o nosso, talvez não diretamente para os nossos dias, mas que ainda virá. E nós aplicamos para o nosso dia a dia, né? Também uma das características da palavra de Deus é que ela pode ser aplicada em diversas circunstâncias, diversas situações, e isso se chama a aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Um versículo que para nós fala uma coisa hoje, amanhã pode falar uma outra coisa para nós, e ambas interpretações estarem corretas, porque é o que Deus quer falar ao nosso coração. Amém? E isto não é de forma nenhuma do desconhecimento de vocês. Amém? E então precisamos dar algumas outras informações, acrescentar algumas outras informações que não foram acrescentadas no culto passado, para que a gente possa, de fato, entrar no livro de Joel, nas profecias de Joel, mas à medida também que foram aparecendo coisas novas, eu vou fazendo introduzindo o que tiver ainda para ser colocado, mas eu gostaria também que vocês tivessem perguntas que fizessem, se vocês tiverem dúvidas, façam, coloquem, para que a gente possa resolver, para que a gente possa tentar tirar essas dúvidas. Não vá para casa com dúvidas. Amém? Vocês estão com sono? Não? Não? Hoje eu estou mais calminho, tá bem? Hoje eu estou mais calminho. Então, qual é a primeira coisa que a gente falou na semana passada acerca da interpretação das profecias? Acho que vocês lembram, vou só repetir, é que o profeta, ele sabe tudo o que está profetizando? Não, né? Ele pode estar profetizando uma coisa que ele não tem nem conhecimento do que ele está profetizando. Já vimos isso. A profecia, ela vem na ordem cronológica? Não, também não. Ela vem inteira? Não. Até uma característica que o próprio apóstolo Paulo diz isso. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, nenhuma profecia, eu não falei isso na outra, mas já falo agora. Nenhuma profecia ela é inteira. Nenhuma. Não existe na Bíblia nenhuma profecia inteira. Ninguém deu uma profecia inteira. E o apóstolo Paulo diz que porque nós conhecemos em parte profetizamos. E até nos dias de hoje ninguém dá uma profecia inteira. Então, a gente tem que, no cumprimento da profecia, a gente tem que saber qual é o cumprimento geral dessa profecia, onde é que ela vai se cumprir, ou como é que ela vai se cumprir. Porque às vezes Deus diz, olha, levanta um profeta e diz, vai para a China. E chega lá na China, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Deus apenas mandou ir para a China. E o apóstolo Paulo diz, também em Atos dos Apóstolos, ele dizia assim, eu não sei vou para Jerusalém, dizendo que vai para Jerusalém, e não sei o que há de acontecer. Apenas o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, vai me revelando. Chegou em Oliveira do Bairro, vou te revelar somente em Oliveira do Bairro. À medida que tu chegares mais para lá, aí eu vou te revelando mais para lá alguma coisa. Então, o apóstolo Paulo ia para Jerusalém, não sabia nem se ia chegar, porque o Senhor é quem lhe revelava o que deveria fazer em partes,
o Espírito Santo revelava aos poucos, à medida de cidade em cidade, ia revelando o que aqui haveria de dizer. Até porque, se nós soubéssemos tudo do futuro, se nós soubéssemos tudo o que ia acontecer conosco, a vida ia ser muito complicada. Ia ser muito complicada. Ao invés de ser mais fácil, não. Ia ser mais complicada. Porque pensa na situação, você saber que outras coisas iam acontecer, o que é que você iria fazer, né? Então, por isso que Deus ele nos permite saber acerca do futuro aos poucos. E assim também foi aos poucos nos profetas. E outra característica também dos profetas, e é importante falar isso principalmente nesse livro de Joel, esse livro de Joel ele tem uma característica muito interessante, que dos profetas, os profetas, principalmente os profetas menores, que têm uma profecia curta, são livros pequenos, eles são muito complexos nas suas profecias. Tanta complexidade a gente só vê no Novo Testamento, por exemplo, no livro de Apocalipse, que não é tão complexo assim. Mas a profecia de Joel é complexa, porque ela tem diversos estilos e é muito embaralhada a profecia de Joel. Agora, levando em consideração a profecia, por exemplo, de Isaías, que é muito simples e muito clara. Você olha para a profecia de Isaías e diz, isso aqui é Jesus Cristo. Você olha para outra, isso aqui ele está falando de Maria que nasceu Jesus Cristo. Quer dizer, Isaías profetizou muito simples, em relação, muito detalhado até, muito claro até, de forma que a gente olha para aquilo ali, só estando cego, como os judeus, para não ver que aquilo ali falava de Jesus Cristo. Um filho se nos deu, o seu nome será conselheiro. A gente olha para aquilo ali e diz, não, aquilo ali está falando de Jesus Cristo, não pode estar falando de outro. Então, Isaías profetizou de uma forma muito fácil, de uma forma muito simples, para que as pessoas pudessem entender. Já Joel, ele, pela simbologia com a qual ele faz a interpretação, ele faz a profecia, né, a predicação, que a gente chama de oráculo, né, esse grupo de profecias é chamado de oráculo. Quando Deus fala, uma mensagem que Deus fala, é chamado na Bíblia de oráculo. E essa mensagem, que é vedada à maioria das pessoas, também é vedada ao profeta e, por vezes, é embaralhada como é a profecia de Joel. Então, para que a gente entenda a profecia de Joel, a gente tem que observar algumas coisas. A principal dela, relativamente na questão do livro de Joel, é que nós temos aqui no mínimo 3 blocos, 3 oráculos, ou 2 oráculos, depende como se... Mas são 3. Por acaso, o livro de Joel tem uma contradição na sua numeração. Quem foi colocar a numeração, tem algumas Bíblias, por exemplo, a católica coloca o livro de Joel com 4 capítulos, enquanto que a nossa vai apenas 3 capítulos, ela tem esse problema na questão da numeração. Então, quem tem uma Bíblia católica vai ler o livro de Joel, vai ver lá o capítulo, mais capítulos, quer dizer, o número dividido de forma diferente. O texto é o mesmo, porém os números de forma diferente. Mas aí nós vamos ter, do capítulo 1 ao capítulo 2, ao início do capítulo 2, nós vamos ter uma profecia, uma forma de profecia. Do capítulo 2 em diante, nós vamos ter uma outra forma de profecia. E do capítulo 3, do 2 até o 15, se não me engano, a gente vai ler aqui, eu vou me lembrar. Do capítulo 3 até o fim, é um outro tipo de profecia, e nós vamos analisar elas, cada um desses tipos hoje. Amém? Estão todos aqui? Eu estou falando muito calmo, Estou falando muito calmo, está dando sono, Vou começar a gritar. Ainda estou na unção da vigília, hein? Vamos lá. Diz assim, capítulo 1, versículo 1, ele diz: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra.
Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos deste a outra geração. Então ele começa a fazer a sua predicação. O que ficou da lagarta, comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem números. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vida uma assolação, tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e lançou por terra os seus sarmentos, e os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano, de saco, pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortada foram da casa de vosso Deus. Santificai o jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor aquele dia. Porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se secou o trigo. Como geme o gado? As manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos no deserto. E a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram. E o fogo consumiu os pastos no deserto. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Dia de trevas, de tristeza, dia de nuvens, dia de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande, povo poderoso, o qual, desde o tempo antigo, nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante de geração em geração. Até aqui, vamos ficar aqui, depois a gente vai adiante. Senão vai muito longe. Nessa primeira parte, que ainda não acabou, mas essa primeira parte, tem algumas coisas interessantes. O que diz essa profecia? O que será que está dizendo essa profecia? Será que ela é difícil de entender? Será que ela é fácil de entender? Então, muitas pessoas têm dificuldade de ler um texto desse e ter duas dificuldades. Primeiro, o que ele está querendo dizer para a minha vida? Será que ele está querendo dizer alguma coisa para a minha vida? Então, e uma das características das profecias, principalmente as profecias que já se cumpriram, ela tem a dizer alguma coisa para a minha vida? Será que eu posso pegar essa profecia e interpretá-la para a minha vida? Aplicá-la à minha vida? Em que sentido isso pode ocorrer? Então, eu espero que no final a gente possa responder essa pergunta. Mas, para já, tem uma coisa muito interessante nesta passagem, que a diferencia de muitas outras profecias. Alguém consegue identificar o que é que torna diferente essa profecia, essa palavra profética das outras profecias? Alguém consegue? Alguém? Pode errar, minha gente. É hora de errar. Ninguém? Tem nada de diferente nessa profecia?
Ela tem símbolos, é igual às outras, mas tem uma coisa que ela é diferente. Estou dizendo que está todo mundo com sono hoje. Aí depois que eu falar, vocês vão dizer, né? Minha gente, olha só. O que é uma profecia? É algo que vai acontecer. Aí ele diz assim, vários versículos eu posso ler aqui. O que ficou da lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. No versículo 6 ele diz, porque uma nação subiu sobre a minha terra, fez da minha vida. Pois é. É uma profecia para o futuro, mas ele está dizendo com o verbo no passado. E então? Não, ele recebeu a profecia no futuro, como se tivesse no passado. Não é. Uma comparação. O que está acontecendo aqui, na verdade, e é isso o que nos dá uma possibilidade de colocar o livro de Joel em duas partes, ou seja, de dizer que o livro de Joel pode ter sido escrito em dois tempos, como eu falei na semana passada, em dois tempos diferentes, é exatamente por essa profecia estar no passado. Então, significa que essa profecia não é uma profecia do futuro, mas é uma explicação do presente ou de um passado muito recente. Estão entendendo? Aconteceu algo terrível na nação. Aconteceu algo terrível na nação. E provavelmente houve grande fome sobre Israel. Então o profeta vem agora para dizer o que é que está acontecendo neste tempo. É uma explicação, um aviso, não deixa de ser. Ele está explicando algo que está acontecendo. Então por isso que nós colocamos Joel ou no tempo da Atalia, que foi uma época em que houve grande fome e peste sobre Israel, ou a gente coloca ele perto do pré-cativeiro, né? Um profeta que foi pré-cativeiro, e a gente assemelha que acredita que este exército do qual ele fala aqui seja a invasão dos sírios, que também fez com que Israel ficasse de Nabucodonosor e tal, que fizesse com que a terra também passasse por essa determinada assolação. Então, existe essa dificuldade da interpretação. Não sabemos, a verdade é que nós não sabemos em qual das duas fases se cumpriu essa palavra, ou seja, que Joel profetizou. Ninguém sabe em que época Joel profetizou. Então, especula-se que ele tenha profetizado na época de Atalia. Eu esqueci o nome do rei, acho que o filho que a Atalia foi que tentou matar a família real para tentar ficar no poder, e esconderam o filho do rei com 7 anos de idade e fizeram ele, o Joiada, fez ele rei sobre Israel, acho que era o rei Joás. E então, o que nesse tempo, ele pode ter profetizado nesse tempo, como ele também, que era 800 anos antes de Cristo, ou ele profetizou pré-exílio por volta de 600, 500, 600 anos antes de Cristo. Então, essas do que eu falei na semana passada. Por conta dessa profecia que fala aqui neste aspecto. Só que aí a gente tem que lembrar também daquilo que eu já falei. Primeiro, essa profecia está acontecendo. Aconteceu. E provavelmente foi assolado por uma peste de gafanhoto, de coisas naturais. E o que ele fala aqui, o que ele diz aqui, é que este mal sobreveio. Primeiro, é um mal natural.
é um mal natural, né? Ou seja, é uma causa da natureza. Aquilo que a gente não tem controle. Né? Poderia ser um tsunami, poderia ser um terremoto, nesse caso foi uma praga que veio. E esta praga, apesar de ser natural, apesar de ser da natureza, o profeta está dizendo que até nisto está a mão do Senhor. E que Deus está no controle dessa calamidade. Então, quando uma profecia, mesmo que a profecia não seja para os nossos dias, ou seja, não é que vai vir uma praga sobre nós, né? Não podemos ficar esperando essa praga vir que vai comer todas essas coisas, mas a mensagem profética ela tem uma mensagem para nós. A palavra profética ela tem uma mensagem para nós. E então isso é o que a gente deve lembrar sempre quando tiver, principalmente em se tratando de uma mensagem profética que já ocorreu, que já se concretizou. E a mensagem primeiro, dessa primeira parte aqui, é exatamente como Deus está no controle e de como Deus ouve o clamor do seu povo. Porque é isso que ele diz, olha, observem que essas coisas sobreveio sobre vocês. E vocês precisam ter uma atitude diante dessa coisa. Você precisa ter uma reação diante disso que está acontecendo. Vocês não podem continuar dessa mesma forma. E ele chama, cingivos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministro do altar. Ele diz assim, olha, a vide se secou, a figueira se murchou. Ele chega ao ponto de dizer aqui que os animais clamam a Deus, porque não há mais nada, não há pasto. Então, o que provavelmente Joel estava a ver, porque segundo a maioria dos teólogos admitem que ele profetizou por volta de 800, e se assim foi, essa profecia realmente se cumpriu, ou melhor dizendo, isso é mais uma explicação do fato que já ocorreu, ou seja, realmente houve esse gafanhoto, realmente houve essa locusta, houve esse pulgão, ou seja, Israel ficou uma desolação. E a desolação de Israel era mais por um pecado nacional. E aí existem dois tipos de pecados que eu preciso aprender. E é muito importante você entender isso. Existe o pecado, que é de você com você e Deus, né? Aquele pecado que só você sofre, só você. E existe o pecado que toda a gente sofre junto com você. A igreja toda sofre com você. Até porque o próprio apóstolo Paulo diz, né, que se uma parte do corpo vai mal, todo o corpo vai mal junto também. Então, a nossa preocupação com cada um de vocês, e a preocupação de vocês com vocês mesmos, não pode ser egoísta. A vida é minha, eu faço dela o que quer. Não. Porque todos nós sofremos juntos. Todos nós andamos para trás juntos. Um líder em pecado leva toda a igreja para trás junto. Não tem, você pode ser a pessoa mais santa do mundo. Mais santa do mundo. Se você estiver sendo guiado por alguém em pecado, acabou-se. Vai junto. Então todos sofrem. A nação sofre. Eu estou trazendo para os dias de hoje, mas isso aconteceu na Bíblia. Quantas vezes Davi fez uma coisa e Deus culpou a nação toda? Veio uma praga sobre a nação porque Davi contou a quantidade de pessoas que tinham. Quanta gente já viu aqui a história que Josué perdeu uma guerra por causa como era o nome do homem que escondeu uma coisa? Não, é outro, é um nome pequeno. É Acã? Pronto. Ou seja, a nação toda sofreu. Quer dizer, então, o seu pequeno pecadinho pode influenciar todo mundo. Pode influenciar toda a gente. Oi? Contaminar, exatamente. E era o que ele está dizendo aqui, olha, o que eu vou fazer então contra essa nação? Cingivos, lamentai-vos, chorai, entrai
e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministro do meu Deus. Por quê? Porque as ofertas de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Ou seja, eu já falei aqui diversas vezes, porque isso não é somente uma passagem aqui de Joel só não, Ageu também fala isso. Que muitas das vezes, não todas as vezes, mas muitas das vezes, que o Senhor não quer a nossa comunhão com Ele. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Qual era a forma que as pessoas tinham de ter comunhão com Deus, de achegar-se junto a Deus? Era através das suas ofertas e dos seus sacrifícios. A partir do momento em que eu não tenho sacrifício, como é que eu vou chegar junto de Deus? Não vou. Então, o que é que Deus fazia? Cortava o acesso a Ele. E como é que Ele cortava o acesso a Ele? Você sabe de uma coisa? É eu que dou a semente, Ele diz que Ele é que dá a semente ao semeador, para semear. É Deus quem dá a semente. Eu também não vou dar a semente, eles não vão plantar, também ninguém vai vir na minha casa oferecer nada, porque não vai ter. Ou seja, cortou o manjar. Pode ser o diabo? Pode. Mas também pode ser Deus, que não quer receber na casa dele ofertas indignas de um povo, como dizem Ageu, no caso de Ageu, de um povo que estava mais preocupado com a sua casa do que com a obra de Deus, do que com a casa de Deus, mais com os seus afazeres do que com as coisas de Deus. E aí Ageu vai profetizar dizendo assim, olha, vocês trabalham e recolhem pouco. E o que vocês recolhem, trazem para casa, eu assopro. Por quê? Porque a casa de vocês é tão linda, mas a minha está deserta. Essa é a profecia de Ageu. Então a profecia de Ageu bate exatamente nesse mesmo aspecto. E o que ele está dizendo aqui? Olha, a libação cortada foi da casa do Senhor vosso Deus. Ou seja, o acesso que vocês têm a Deus foi cortado. Porque se eu tenho a possibilidade de pedir perdão pelos meus pecados no Antigo Testamento, que não é eu pedir diretamente a Deus perdão pelos pecados, mas eu fazer a transferência do meu pecado para um animal que vai ser imolado, não tendo esse animal, eu vou continuar no meu pecado. Então, é um desespero para uma pessoa não ter um animal para transferir o seu pecado para ele. A pessoa entra em desespero. E observe, cortado foi a libação. E Deus tem dentro da palavra dele diversas categorias, baseado na classe social das pessoas, do que deveria oferecer ou não. Ou seja, a pessoa poderia oferecer uma simples pomba que você pega no ar e oferecia às pessoas. E oferecia a Deus. E essa própria pomba, ou seja lá o que, ou as rolas, ou a pomba, não podia ser, não existia mais. Foi cortada a libação da casa do Senhor. Aí ele diz, santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos de todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Clame ao Senhor para que o Senhor possa ouvir. Ele diz, aí há uma grande diferença aqui na profecia. E essa é a característica principal das profecias, é que ela sempre faz uma mistura de tempos. E dificilmente você sabe aonde uma profecia acaba e a outra profecia termina. Ou melhor dizendo, você não sabe o ponto em que uma profecia se cumpriu determinadamente aqui e a outra profecia é uma parte da profecia. Isso é muito simples de perceber. Se a gente for para... Deixa eu ver, agora já não me lembro mais. Meu Deus, me ajuda. Vamos para... Deixa eu ver, acho que é Lucas. Deus me ajuda a achar essa passagem.
Onde Jesus está? Vejam se vocês acham aí. No momento em que Jesus está no templo e lê o rolo de Isaías. Quem achar, diga amém. Alguém achou ou não? Nessa passagem, Jesus Cristo está no templo e ele lê uma profecia de Isaías, como eu falei, as profecias de Isaías são muito claras. Lucas? Ele lê uma profecia de Isaías. Lucas? Exatamente. Lucas 24. Vamos lá, é exatamente essa passagem, mas vamos lá ler. Lucas 4. Ok. É isso. Pronto, 17, vamos lá. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Lucas 4, 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, e, cerrando o livro, o tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam sobre ele. O que significa essa profecia que Jesus Cristo estava lendo ali? O que significa ele ler essa profecia? Significava o quê, minha gente? Sabe? Isso é uma coisa muito simples. Exatamente. Exatamente. Ele leu uma profecia que Isaías disse 700 anos antes dele, acerca dele, e Isaías falou na primeira pessoa, que é outra característica que eu já falo já, na primeira pessoa, e Jesus lê também na primeira pessoa. O Espírito do Senhor é sobre mim. Ao invés, Isaías poderia ter lido, o Espírito do Senhor é sobre ele. Aí se Jesus fosse ler isso, ia ler, o Espírito do Senhor é sobre ele. Por que os judeus nessa altura ficaram todos... porque Jesus Cristo simplesmente estava lendo um livro de Isaías. Exatamente, Isaías 61. Tá, mas não lê agora não. Então o que é que acontece? Jesus Cristo estava lendo exatamente do jeito que estava lá, no livro de Isaías. E então ele não mudou ele não alterou nada. Se ele tivesse alterado, o povo ia dizer assim, olha, está alterando aí a palavra, não é sobre mim, é sobre ele, já está colocando sobre mim, já está querendo ser chamado. E aí ele falou uma palavra que era verdadeiramente sobre ele, e acabou sendo... E as pessoas dizem aqui que todos ficaram de olhos, já sentou-se, e os olhos de todos os sinagogas estavam fitos neles. Imagina, o pessoal abrindo um livro lá na sinagoga, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que... E ele leu realmente essa passagem que Mila falou agora, que é o Isaías 61, e que agora sim, Mila, nós vamos ler. Isaías 61. Marca essas duas passagens aí que a gente vai entender como é que Jesus interpretou a profecia. Certo? Olha assim, ó, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Lembrando que Jesus leu, olha aqui como Jesus Cristo leu. O Espírito do Senhor é sobre mim. Foi retirado o termo Jeová, porque os judeus retiraram o nome do Senhor, não pronunciavam o nome de Jeová, não pronunciavam o nome de Deus.
Não se podia pronunciar o nome de Deus. Então, o termo Jeová foi retirado, ou Jeová ou Yahvé, né, que é o termo correto. Então, Jesus Cristo leu corretamente: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Foi isso que o Senhor leu, né? No versículo 19, diz assim, de Lucas, voltando lá: anunciar o ano aceitável do Senhor, encerrando o livro. E por que Jesus Cristo não leu mais o restante da profecia? Porque a profecia não termina aqui não, no ano aceitável do Senhor não. Ele diz: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus Cristo só leu metade da profecia, a parte que lhe interessava, particularmente. Por que Jesus não leu a profecia toda? Está todo mundo aqui? Por que Jesus não leu a profecia toda? Porque ele ainda não estava anunciando o dia da vingança do Senhor. Ainda não era. O dia da vingança do Senhor, ele ainda vai anunciar quando ele vir da segunda vez. Ou seja, a profecia, ela é completa. Jesus Cristo foi ungido para anunciar, né? O Espírito do Senhor está do Senhor Jeová está sobre Jesus, porque o Senhor ungiu Jesus para pregar as boas novas aos mansos, cumpriu. Enviou-me a restaurar os contritos, cumpriu. Proclamar a liberdade aos cativos, cumpriu. A abertura de prisão aos presos, cumpriu. Apregoar o ano aceitável do Senhor, cumpriu. Mas o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes ainda não cumpriu. Então Jesus Cristo não leu. Mas observe, faz parte de uma mesma profecia. Estão entendendo isso? Ou seja, uma única profecia que está numa única frase, ela pode ser dividida em dois tempos que nós não sabemos. Jesus Cristo não veio para agora, para o dia da vingança do Senhor. Esse é o dia específico que ele vai vir. A próxima vinda dele, ele termina de ler esse versículo. Ele termina de ler o versículo na segunda vinda dele. Aí ele não vai ler a primeira parte. Ele não vai ler a primeira parte, ele só vai ler a segunda. O dia da vingança do Senhor. E parou. Lá no milênio, é que ele enxugará a lágrima de todos os olhos. Aí ele vai consolar os tristes. Quer dizer, nós temos só numa única profecia, no capítulo 61 de Isaías, uma profecia muito clara, como eu já falei, o próprio Jesus Cristo falando, as pessoas entenderam. Não tem aqui, quase que não tem aqui muita simbologia. Jesus Cristo cumpriu isso aqui mesmo à risca. Mas ela está em 3 tempos diferentes. No mínimo 2. No mínimo 2 tempos diferentes. A primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Então, por isso que Cristo, ao ler essa mensagem, Cristo para na metade. Até a parte que lhe cabia, que estava sendo cumprida. Até aquela parte estava sendo cumprida. Então, isso me ajuda a entender que as profecias podem estar misturadas no tempo. E é essa a grande dificuldade de interpretar a profecia. Essa é a grande dificuldade de interpretar o livro de Apocalipse. É uma grande dificuldade de interpretar o livro de Joel. Porque se eu não levo em consideração o tempo em que a profecia vai ser cumprida, eu não consigo dar essas paradas que observem. Nesse livro de Isaías, nessa passagem de Isaías, essa profecia ela não tem parada nenhuma, continua. O ano aceitável do Senhor é o dia da vingança do nosso Deus. Está junto, teoricamente, eu não posso parar essa passagem, porque eu tenho que ter o sentido completo da passagem, do que a passagem está querendo dizer.
né? Mas em se tratando de profecia, para eu saber o que é que vai acontecer, eu tenho que saber. Agora me diga, o que é que vai me orientar que eu devo parar essa passagem aqui? Nada. Nada. E às vezes gera muita confusão, e esse grande número de seitas que existem é porque as pessoas fazem as suas paradinhas onde bem entender. Aí essa é a grande confusão. A maioria das seitas que hoje existem, elas se iniciaram se perdendo em meio às profecias. Por isso que eu tenho tanto cuidado ao tentar interpretar as profecias. E eu tenho tanto cuidado, né, a pregar sobre a questão das profecias, né, porque eu tenho muito cuidado ainda ao ler coisas e a ouvir pregações de pessoas acerca de profecia, quando está interpretando algum tipo de profecia. Quer dizer, levando em consideração o que vai acontecer. Porque, como eu falei, a profecia ela pode estar levando em consideração o que vai acontecer, e ela também tem uma mensagem que serve para mim, para agora, para hoje. Né? Serve para o nosso tempo, uma aplicação para a nossa vida. Toda a Bíblia ela serve como aplicação para a nossa vida, além de ter uma profecia para o futuro. Então, essa é a grande dificuldade. Vocês estão entendendo isso? Então, qual o critério que eu vou utilizar para parar Isaías 61 e dizer até aqui Jesus Cristo cumpriu, daqui para cá Jesus Cristo ainda vai cumprir? Nada. Então, essa é a grande dificuldade que as pessoas têm ao lerem as profecias. Porque, na verdade, entende o bloco completo, porque a boa regra da exegese diz que eu devo ler o texto completo, né, e eu tenho que ler, essa questão toda, mas eu também tenho que ter a sensibilidade do Espírito para saber o que é que está sendo falado ali. Porque senão eu endoido. Porque senão eu não entendo, não avanço, eu não vou para frente. E esse é o grande problema da maioria dessas seitas que nascem exatamente por se engasgarem no meio da profecia. E essa profecia de Joel, ela não dá para se engasgar, mas ela dá para você se confundir em muita coisa. Dá para se confundir em muita coisa. Porque agora ele está falando de uma praga que sobreveio, voltando agora para Joel, de uma praga que sobreveio, que arrasou com tudo. E no meio dessa praga que arrasou com tudo, um contexto que estava a acontecer lá naquela época, ele vai falar sobre que aquilo ali é um juízo do Senhor. E que se as pessoas se converterem, que se as pessoas clamarem, se as pessoas buscarem, Deus vai ouvir e vai repreender essa praga. Né? Essa praga que Malaquias também chama de devorador. Né? E por isso que muitas pessoas juntam uma coisa com a outra, e o Malaquias faz essa referência do migrador, do cortador, sei lá, que são essas pragas que consomem a terra, consomem o alimento. E aí, nos dias de hoje, esses pastores sensacionalistas dizem que são o demônio migrador, o demônio cortador, o demônio que ataca as finanças, né? Que não deixa de ser uma forma das nossas finanças mas no dia de hoje o demônio não se chama mais migrador, cortador, chama-se EDP, Mel, Vodafone, tem outros nomes. Hã? Dívidas, né? Cartões, Santander. Aí não, né, Mila? Aí não. Não. Na verdade, Apocalipse se baseia em Moisés, em Êxodo. Porque é assim, Laura. É engraçado porque a Bíblia, ela é extremamente fácil de se entender.
para aquele povo para quem foi escrito. Então, uma pessoa que sabe a sua história, conhece a história da sua nação, e em Israel é impossível um judeu não saber da história da sua nação, eles sabem que essas pragas vieram sobre o Egito como justiça de Deus por algo que estava acontecendo, para dar libertação ao seu povo. Então, sempre que se fala em justiça de Deus, nas profecias, Deus geralmente utiliza novamente essas pragas para lembrar isso. Então, antes que Apocalipse, Moisés já esse sentido profético dessas pragas, o povo já entendia. Então, quando ele vem aqui falar do gafanhoto, o pessoal já lembra, isso aconteceu lá com Moisés naquela época. Então, essas profecias, Deus não vai inovando, vai inventar uma coisa nova hoje, não, para que o povo não entenda, não. E muito, muito pelo contrário, Deus utilizava coisas que eram do seu dia a dia, porque estava falando da lavoura, estava falando de um povo que trabalhava na terra, ele estava falando da lavoura. Ele estava falando, se ele fosse falar de fábricas, de empresa, que ninguém ia entender nada. Todo mundo estava lá na lavoura, então pronto. Era essa a questão. Se ele fosse falar para os filisteus, ele ia falar mais sobre a indústria, que o filisteu era muito mais industrial e pesqueiro. Os vizinhos da frente de Israel era muito mais industrial, trabalhava com ferro, com aço, com bronze e na pesca do que na lavoura propriamente dita. Então eles viviam mais de produzir ferramenta para o povo de Israel cultivar. Então era mais ou menos assim. Então, se Deus fosse falar com eles, talvez não utilizasse a lavoura, utilizasse do seu dia a dia. Então, Deus fala conosco de diversas formas que nós venhamos a entender. Tanto que a gente costuma dizer que, se você não está entendendo, alguma coisa está estranho aí. Né? Eu tive um sonho, mas não entendi. Então, esquece. Porque para que Deus ia dar um sonho que você não entende? Ou esquece, ou então pede a Deus a revelação do sonho. Não, mas é de Deus, então pede a revelação do sonho. Não, eu tive um sonho de Deus, que era uma coisa meio estranha assim, sabe? Vinha uma coisa que pegava e comia, não sei o quê. E o que significa isso? Eu sei, pede direção a Deus. Tu que sonhasse, não sabe? Pede direção a Deus para Deus dar a revelação do sonho. Mas, enfim, aí, quando ele aconteceu esse fato, ele pega o fato e revela o que foi esse fato, dizendo o que estava acontecendo, mas agora ele já muda o sentido daquela profecia, certo? E agora ele já introduz uma coisa nova na profecia que até então ele não tinha abordado, que ele diz assim, aonde? Capítulo 2. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Agora ele já vem falar do dia do Senhor. E o dia do Senhor, todos nós sabemos que ele está falando de onde? Que dia é esse? Quando Jesus terminar de ler o versículo 61, o capítulo 61 de Isaías. O dia da justiça do nosso Deus, dia da vingança do nosso Deus. Esse dia é chamado na Bíblia de o dia do Senhor. Acabou-se. Esse é chamado na Bíblia o dia do Senhor. Pode se referir tanto à vinda imediata, tanto à vinda de Jesus Cristo para julgar os seus, como também o julgamento final posteriormente. Então, mas sempre é chamado do dia do Senhor. O dia do Senhor. Então, aí ele já coloca outro elemento. Peraí, ele está falando daquela época. Mas agora ele já faz uma ligação com aquilo que estava acontecendo com outro evento futuro que vai acontecer. E agora ele não já está mais falando para aquele povo, já está falando para nós agora. Quer dizer, já está falando para todas as gerações. Até porque ele diz, olha, isso que está acontecendo nos vossos dias. Ele começa assim o versículo, no versículo 3. Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e os vossos filhos façam essa narração aos filhos dele, e os filhos dele aos netos de vocês, aos bisnetos de vocês, e assim sucessivamente. Ou seja, contem de geração. Para que eu vou contar isso de geração em geração? Porque o salmista, o pregador de Eclesiastes, ele diz que nada acontece, a vida acontece como um ciclo. Todas as coisas, não existe nada de novo. As coisas que aconteceu, que está acontecendo, já aconteceu.
Então a vida corre como um ciclo. Não tem nada de novo sob o céu, diz o pregador. Mas é verdade. Então, é isso que já aconteceu, vai acontecer. E aquilo que está acontecendo hoje já aconteceu em outra altura. Então, é isso que o pregador diz em Eclesiastes, e isso é verdade mesmo. Então, ele está dizendo aqui, ó, o dia do Senhor vem. Aí ele começa a mostrar a figura desse dia do Senhor como com aquela visão da locusta atacando uma praga de gafanhoto, atacando uma cidade, atacando a própria Israel. Né? E ele diz, quando ele diz assim, tocai a buzina em Sião, é engraçado, porque só se toca a trombeta em Israel, o shofar, né? No caso aqui, traduzido para buzina, deveria ter traduzido mesmo para shofar, que é o nome correto da coisa. Só se tocava o shofar em algumas situações, ou para o toque de batalha, avisar que tem inimigos, tem exército vindo, se prepara o povo, ou quando dá o segundo toque, que é chamando o povo para se reunir para adorar a Deus. Nesse caso aqui, parece que está tocar o shofar mesmo para chamar o povo para a guerra. Parece que vai ser atacado. Parece que Israel está sendo atacado. É isso que ele diz. Tocai a buzina em Sião. Clamai em alta voz no monte da minha santidade. Lá vem! Era mais ou menos isso que ele estava dizendo. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Aí ele diz, são dias de trevas, de tristeza, dias de nuvem e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Aí ele tem uma visão agora. Povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando. Como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão. Como homens de guerra subirão aos muros. Irá cada um nos seus caminhos e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão. Irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas pelas janelas, entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enagrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande, muito terrível, e quem poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos, vós, a mim, de todo o vosso coração, e isto com jejum, com choro e com pranto. Paramos aqui. Esse bloco aqui ainda faz parte até o 17, até o 11 ainda faz parte do primeiro bloco. E o que é interessante aqui que do que eu falei na primeira profecia, olha o que ele diz na segunda profecia. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão. Ou seja, ele já mudou o verbo, já mudou o tempo verbal. Agora não é mais no passado, agora ele está falando para o futuro. Então ele não está falando daquele exército. Ele não está falando daquele exército. De que exército ele está falando? Não sei. Não sei. Não sei, nenhum teólogo outro sabe. Ninguém quer dar uma opinião do que seja. E alguns se intrometem a dar alguma opinião, que pode estar certo, pode estar errado, ninguém sabe, ninguém diz que é, ninguém diz que não é. Mas é óbvio que alguns indícios aqui nos permitem ter alguma visão, ter algum palpite
acerca do que seja esse exército. Que pode ser, na verdade, não é um exército propriamente dito, não é um exército que vai vir contra Israel. Esse deve ser o exército dos muçulmanos que está vindo sobre Israel, não. Não é exército porque o exército é a própria figura de linguagem aqui. Ele diz como um exército, então não é um exército. Então, como ele está usando a figura de linguagem, isso deve ser alguma coisa que seja semelhante ao exército. Então, existem duas interpretações básicas para isso. A primeira, aqueles que advogam a causa de que isto se refira ao tempo, obviamente, como diz a passagem, futuro, porém que será aquele exército que virá contra o mundo, contra Israel, contra tal. E outro diz que esse exército não é o exército inimigo, mas é a igreja, advoga como sendo a própria igreja. Né? E essa é a grande dificuldade de saber o que de fato é esse exército. Apesar de que alguns indícios aqui, que dizem, não, isso aqui não pode ser a igreja. Aí depois você olha e diz, não, mas isso aqui só pode ser a igreja. E você fica naquela dúvida, é a igreja ou não é a igreja? Não sei. Mas ele diz, por exemplo, quando ele diz aqui, depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. Cadê que eu vou começar no versículo anterior? Não. Ok, aqui mesmo. Diante dele, aí ele diz, diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele é um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O que ele está dizendo? Ele está vendo ainda, o que Joel está vendo aqui ainda é o enxame de locusta. A visão que ele está tendo ainda é essa. Então, o tempo passado, o que aconteceu, e ele pega aquilo que aconteceu e usa como referência para o que vai acontecer. Então, ele ainda está falando do enxame de locusta. E o enxame de locusta, ele diz que olha para a terra a ser conquistada, e essa terra, para ser conquistada, é como o jardim do Éden. Imagina um monte de gafanhoto, o jardim do Éden, vamos embora, minha gente, corre, cambada. Toma posse, entra, agora, e consome absolutamente tudo. Então, o resultado daquela pessoa que entrou para consumir o jardim do Éden é consumir o jardim do Éden, é tomar posse. E um gafanhoto tomando posse é comendo tudo. Então, por onde ele passa, ele deixa a terra para trás dele desolada. Aí nós temos no mínimo duas interpretações, um lado bom e um lado ruim. Ou é alguma coisa boa que sai destruindo tudo aquilo que era bom, ou é alguma coisa que está tomando posse daquilo que é. No caso, como ele estava vendo um gafanhoto, o gafanhoto estava tomando posse. Já imaginou? Vamos, gafanhotos, vamos todos juntos, vamos passar pelo jardim do Éden, mas não coma nada não, hein? Aí passou os gafanhotos tudinho em cima do jardim do Éden, cheio de planta, cheio de coisa boa para comer, e não comeu. Não tomou posse. Mas se os gafanhotos tomam posse, torna a terra desolada. Então tem os dois lados para você enxergar. Então, por isso que as pessoas dizem, não, isso é a igreja está aí. Olha para o mundo como o jardim do Éden a ser conquistado. E por onde a igreja passa, tem que consumir tudo. Tem que consumir tudo. Então a terra diante de nós tem que ser como o jardim do Éden. Pronta a ser conquistada, pronta a ser com frutos para nós nos esbaldarmos. Exatamente. Aí ele diz que o parecer desse povo é como um parecer de cavalos e correrão como cavaleiros. Farão estrondo como de carros sobre os cumes do monte. Irão eles saltando. Ele está vendo, se você ver um enxame de gafanhoto, aquelas uaves, babei tudo. Irão saltando com o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante desse povo, temerão os povos. Todos os rostos são como tisnadura de panela. Como valentes correrão. Como homem de guerra subirão os muros. E irá cada um no seu caminho e não se desviarão da sua fileira. Ou seja, imagine um enxame de gafanhoto, mas eles têm que ir todos ordenados.
Que já imaginou se todos os gafanhotos, um decide ir para a esquerda, outro para a direita, vai bater voando. Não, mas todos voam em ordem, organizados. Todos voam de forma que ninguém vai ultrapassar ninguém. E essa visão que ele está vendo aqui, um povo que vai passar. Ninguém apertará seu irmão. Olha que coisa linda. Irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra. Abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército. Aí ele já bota aqui o exército como sendo do Senhor. Porque muitíssimos são os seus arraiais. Aleluia. Glória a Deus. Estamos no arraial de Deus. Porque poderoso é, e executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Aí ele faz essa visão disso, mas ele continua dizendo para nós que nós devemos, e vai vir. Isso não é simplesmente a igreja, ou pode não ser a igreja, mas essa organização vai vir, e ela deve fazer com que, o que o povo deve fazer quando ver isso? Rasgar o vosso coração e não as vossas vestes. Converter ao Senhor. O que significa rasgar o coração e rasgar o vosso coração e não as vossas vestes? Porque as pessoas em Israel, essa era uma forma deles mostrarem o seu luto, mostrarem a sua tristeza, mostrarem o seu, que é rasgar as suas vestes. Na hora eles mostram que estão lá e mostram as suas vestes. Só que aí eles mostram para o homem que rasgou as vestes em sinal de tristeza, de arrependimento. Mas, para mostrar a Deus o sinal de arrependimento, é aqui, o coração. Não existe sinal externo que a gente possa fazer para mostrar a Deus que nós estamos tristes. Deus quer saber a nossa atitude. O arrependimento ele não é de fora para dentro, ele é de dentro para fora. Por isso que, muitas vezes eu digo, olha, nós não temos, é por isso que nós não somos religião. Porque não tem ritual que a gente faça, que faça agradar a Deus. A nossa atitude é atitude. Por isso que eu sempre digo, olhe, e eu já dou esse exemplo direto aqui, se o Espírito Santo não convence sobre o erro, sou eu que vou convencer. Quer dizer, não adianta você querer, claro, que aqueles que estão iniciando a caminhada, a gente tem que dar as ordens do que deve fazer, porque às vezes a pessoa não sabe o que deve fazer. Mas chega um momento em que você tem que ir sua comunhão com Deus é quem vai te dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer, né? Sim, é isso que eu estou dizendo. Laura, é impossível eu me converter no interior e não ser mostrado isso no exterior. Portanto, eu sempre digo, e vocês sabem que eu sempre digo isso, que eu digo que quando uma pessoa diz, Deus conhece o meu coração, essa pessoa está em pecado e vai cair. Eu sempre digo isso. Porque Deus conhece o meu coração. A pessoa está cheia de pecado, não quer reconhecer o seu erro e lança para Deus que conhece o seu coração. Mas o problema é que, se o seu coração estiver bom, todo o restante vai ver o teu fruto. Vai ver, ainda que demore 1, 2, 3, 4 dias. Eu não digo isso, Deus conhece o meu coração. Aí tomei uma atitude que aos olhos de vocês não foi boa atitude. Problema. Porque eu sei que daqui a 2 dias, daqui a 5 dias, se minha atitude foi correta, vai se manifestar.
a retidão dos meus atos. Vão se manifestar. Então não adianta. E se o seu ato for perverso, também vai se manifestar, porque não há nada em oculto que não haja de ser revelado e não há nada escondido que não haja de saber-se. Não há nada. Nada. Então eu não preciso chegar para vocês e dizer assim, Deus conhece o meu coração. E Deus conhece mesmo meu coração. Isso não é nenhuma mentira, Deus conhece o seu coração. Conhece. Ai de você, porque Ele conhece o seu coração. Quisera você que Ele não conhecesse. Então, quando a pessoa diz isso, geralmente, porque todas as que apareceram na minha vida para dizer uma coisa dessa, a maioria delas estavam já em pecado. Já estavam agindo mesmo com um coração terrível. Claro que tem as suas exceções, né? Mas geralmente é isso. Então eu sempre digo isso, olha, quando a pessoa diz Deus conhece o meu coração, já é a pessoa que já está com o coração endurecido, nem Deus vai mais naquela terra, nem nada ali, a gente encomenda o Espírito. Hã? Geralmente quando a pessoa ouve diz essa frase é porque não está ouvindo a voz do Espírito Santo. A repreensão do Espírito Santo acaba de dizer Deus. Não é que eu estou dizendo que a gente está gravando, eu estou dizendo que é sua frase. Mas é verdade, é exatamente isso. Então, para encerrar, ele diz assim, então, rasguem o vosso coração. Porque quando eu rasgo o meu coração, eu sei que Deus ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em beneficência e Ele se arrepende do mal. Mas se eu me arrepender também do meu coração, aí o profeta ainda diz assim, quem sabe se ele se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Ou seja, será que Ele não vai abrir as janelas do céu para que você possa voltar a ter comunhão com Ele? Porque voltar à libação é você poder voltar a ter comunhão com Ele. E Ele diz, olha, tocai novamente a buzina em Sião, agora já é a segunda buzina, a primeira buzina é a buzina da guerra, a segunda buzina, o segundo toque de chofar é o para congregar o povo. E Ele diz, santificai um jejum, proclamai o dia da proibição, congregai, ó povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, ou seja, acaba esse negócio, só vai ter casamento depois que a coisa estiver resolvida, porque o noivo está na recâmara e a noiva está no seu tálamo esperando o momento do casório, né? Então, quando ele manda sair, não é porque vai ter casamento, não, é porque já não vai ter mais casamento. Chore, não há motivo para festa. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, ou seja, diante da presença de Deus, e digam, poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre o povo, onde está o seu Deus? Então, essa profecia, essa parte aqui, ela é muito confusa. Ela é confusa por quê? Porque ela traz uma referência do passado, mas está falando do futuro, que ocorrerá. E ele faz separação aqui de momentos que eu não sei qual é a sequência disso. Tem momento que ele está falando de uma coisa, mas de um momento aqui dali não se encaixa dentro do que eu estava pensando. Será que a profecia está errada? Será que eu estou... Não, pode ser que você esteja numa profecia e houve ali um corte no tempo. Houve um corte. Isso também é uma sensibilidade que nós temos que ter cuidado para não... indo nesse aspecto, acabar errando e criando uma doutrina falsa. Por isso, muito cuidado nessa questão da interpretação de profecias. E nesse livro de Joel tem uma coisa fantástica, maravilhosa, uma profecia maravilhosa que as pessoas não têm muito as pessoas não têm entendimento, não falam sobre isso, até falam, não sabem o que é, usa essa expressão que diz aqui no texto, de Isaías, de Joel, uma expressão que diz aqui no texto, as pessoas usam, até os levitas gostam muito de utilizar, e as pessoas não sabem a profecia que isso é para os nossos dias, que vai se cumprir, que a gente pode esperar, e eu vou falar disso na próxima semana. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.
a seguir cenas do próximo capítulo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de comunhão, por esse momento, Senhor, em que a Tua palavra entrou em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque Tu ministraste em nossos corações. Obrigado, Senhor, porque hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a Tua profecia, sobre a Tua interpretação, e eu peço, Deus, vem com Teu Espírito sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Levanta profetas nessa nação, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, vai sobre aqueles que estão em casa agora ouvindo, Senhor, este culto. Senhor, vem sobre esses que aqui estão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz o soprar, Deus, do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que esta terra seja diante de nós como o jardim do Éden, Senhor. E que nós possamos tomar posse dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, obrigado, Deus, pelas Tuas atitudes, Senhor, pelos Teus atos sobre a nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque Tu nos dá a possibilidade de arrependimento. Tu nos dá a possibilidade, Senhor, de nós rasgarmos o nosso coração e nossas vestes. Tu nos dá a oportunidade, Senhor, de nós seguirmos adiante, Pai, sem religiosidade. Obrigado, Pai, por tudo que Tu fazes em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, despede ao meu irmão na perfeita paz, na perfeita vitória. E que tenha uma continuação de semana e um início de mês poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja um mês de conquista, Pai. Um mês, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde a Tua provisão reine sobre a nossa vida. Onde a Tua provisão, Senhor, seja sobrenatural, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde seja um mês, Senhor, em que não haja dívidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja um mês, Senhor, em que a Tua chuva faça florescer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faça florescer, Senhor, a nossa terra. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tudo o que Tu tens feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos em paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.